Olá, esse é mais um vídeo sobre carreira na Alemanha. Meu nome é Clarissa e esse é o canal Abrindo Parênteses, onde eu mostro um pouco da minha vida aqui na Alemanha e dou várias dicas para profissionais que queiram trabalhar por aqui. No vídeo de hoje a gente vai conversar com a Cláudia, que é psicóloga. Ela veio para a Alemanha, na verdade, acompanhando o marido, que teve uma oportunidade profissional muito legal, e ela teve que passar por todo um processo de validação do seu diploma, de reconhecimento das especializações que ela já tinha, além de ter que se acostumar a atender seus pacientes em alemão. Então, hoje ela vai contar pra gente como que foi esse processo, quanto tempo levou, quais foram as principais dificuldades e, é claro, dar várias dicas pra você que também quer trabalhar nessa área por aqui. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui sobre carreira na Alemanha. Hoje a gente vai conversar com a Cláudia, que é psicóloga. Então, para a gente conversar, Cláudia, você poderia se apresentar para o pessoal, falar um pouquinho como que era a sua vida antes de vir para a Alemanha, o que que você estudou, o que que você fazia antes de se mudar para cá? Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Cláudia, e eu tô aqui na Alemanha há 5 anos. Eu sou psicóloga, me formei no Brasil. Na verdade, a primeira parte da faculdade de psicologia eu fiz no Canadá, e a parte da formação mesmo de psicólogo, que é o 5º ano, eu fiz em São Paulo, né? Sempre trabalhei com recursos humanos no Brasil, então eu cheguei a ser gerente de RH de uma multinacional, né, na área que voltava mais para o head office. Então eu era responsável por trazer algumas coisas que o head office na Dinamarca queria levar para a América do Sul, e aí a gente viabilizava com os países integrantes, né, ver o que a gente conseguiria implementar por conta de legislação e tudo mais. E quando foi em 2012, essa empresa que eu trabalhava resolveu mudar o meu departamento para o Panamá. E a gente não, como família, não fazia parte do nosso projeto de vida morar fora do Brasil naquele momento, né? Então, a gente optou por ficar e eu tive que me desligar da empresa. A partir desse momento, eu quis mudar totalmente a minha carreira, né? Eu quis largar a parte organizacional e foquei mais na parte clínica, que eu não tinha trabalhado oficialmente. E para isso eu fui fazer uma especialização no Hospital das Clínicas, em São Paulo, em neuropsicologia, né? E aí, quando a gente resolveu vir para a Alemanha, né, foi por conta do trabalho do meu marido, eu acabei vindo para cá e falei, e agora, o que eu vou fazer, né? A psicologia aqui, ela é um pouco diferente da psicologia no Brasil. Então, lá, enquanto a gente, quando se forma, você pode trabalhar já como psicólogo e você pode atuar em várias áreas que você quiser, tanto clínica, escolar, organizacional. Então, lá é bem livre, né? Aqui na Alemanha, não. E outra coisa que é muito diferente, lá no Brasil, você fala, eu vou para terapia, né? Então, você considera o seu psicólogo o seu psicoterapeuta. Aqui na Alemanha, isso é muito diferente. A psicoterapia é feita por outro profissional. Pode ser um psicólogo ou não. E o psicólogo não pode se denominar psicoterapeuta. São coisas muito distintas. Mas o que que distingue as duas, assim, exatamente? Qual a diferença entre um psicólogo e um psicoterapeuta? No Brasil, nenhuma. Mas No na Brasil, Alemanha? na Alemanha, a diferença é na formação. Então, um psicoterapeuta, ele tem que ter a graduação ou em psicologia ou em medicina, né? E aí ele faz um curso de 3 anos, período integral, com algumas matérias além da graduação. Inclusive, como funciona toda a parte de Krankenkasse, né? Que são os planos médicos. Entendi. Então, porque eles, a partir do momento que eles terminarem esse curso, fizerem a prova, passarem e tiverem o aval, o probation, que a gente fala, né? O aval para trabalhar como psicoterapeuta, eles podem atender pelo plano de saúde, tá? O psicólogo não pode atender pelo plano de saúde, eles não cobrem. Um outro ponto é no tipo de trabalho que é feito. Essa era a minha próxima pergunta. O psicoterapeuta,
aqui na Alemanha, ele trata de doenças, né, de doenças mentais. Vai tratar com depressão grave, transtorno de ansiedade generalizada, esquizofrenia. Então, toda essa parte de doença mental é o psicoterapeuta que trabalha. O psicólogo, não. E o psicoterapeuta pode receitar remédios, então, por exemplo? Eu creio que não. Aqui eu não tenho essa certeza, tá? Ah, Mas eu acho que não. De qualquer forma, tem que ter o acompanhamento do psiquiatra. tá, entendi. Até porque quando você é encaminhado para uma psicoterapia aqui na Alemanha, né, você precisa do encaminhamento médico, ou do médico da família, ou do psiquiatra, para que o plano cubra. Ah, sim. E o psicólogo, ele não pode atender doenças mentais. Então, por exemplo, se chegar uma pessoa no meu consultório falando assim, olha, eu tenho anorexia, sofro de bulimia, transtornos alimentares, e eu queria fazer um tratamento com você. Eu não posso atender. Entendi. Né? Eu tenho que encaminhar para um psicoterapeuta mesmo aqui na Alemanha, né? Então, Mas e quando a pessoa não sabe? Tipo, a pessoa, assim, acha que é uma coisa mais simples, e aí marca uma consulta, e aí você percebe que, na verdade, aquilo ali é um quadro de ansiedade, por exemplo. Aí não tem problema, tipo, você pode, não, digamos, fazer esse primeiro encontro e daí encaminhar para um psicoterapeuta. posso. E uma outra coisa que distingue, que eu posso fazer enquanto psicóloga, uma pessoa, por exemplo, que vem com problema de transtornos mentais, né, usando esse exemplo que a gente colocou, ela pode ser atendida por mim, contanto que eu não lide com a doença dela. Tá. Então, por exemplo, se ela fala que ela tem um problema no casamento dela, e isso está gerando um estresse, eu posso atender focando no problema do casamento. Entendi. Né? Então, o que eu não posso é tratar a doença. Eu posso tratar o doente com as outras áreas da vida dele, Entendi. né? Mas isso foi, assim, um caminho muito longo até eu descobrir isso. Eu Porque imagino. isso é muito comum para gente que vem de fora que não é, né? Porque no Brasil é uma coisa só, né? E eu demorei muito até conseguir identificar qual era o meu limite enquanto profissional. Então, eu comecei a atender aqui na Alemanha só em 2018. Então, E um ano e quantos meio, anos fazia depois que tu tinha se mudado? fazia não, 2 anos e meio que a gente estava aqui já. Então, eu fui validar o meu diploma, né? E depois que estava validado, eu falei, legal, tá? Como psicóloga. E aí, o que eu vou fazer aqui? O que eu posso fazer, né? Tu E eu pode fui. falar um Pode falar. pouco, antes da gente entrar nessa parte da validação do teu diploma, tu pode falar um pouco sobre a questão da mudança para a Alemanha? Porque tu mencionou, né, que foi por conta do trabalho do teu marido. Mas como que foi para ti essa questão de se mudar, sendo que tu já tinha uma carreira estabelecida no Brasil, mas ao mesmo tempo tu já estava mudando de carreira lá, e aí tu sabia que provavelmente tu ia passar por mais uma mudança quando tu chegasse na Alemanha. Então, como que foi esse processo? Você já tinha informações sobre a sua área? Tipo, tu conseguiu se informar quando tu ainda estava no Brasil, ou tu chegou aqui, foi cobrindo, e conte sobre esse processo. Na verdade, assim, a proposta do meu marido para vir para a Alemanha veio num ótimo momento para a gente, enquanto família. Era um desejo de já morar fora, né? E alguns meses a gente já vinha conversando sobre essa possibilidade. Inclusive, eu tenho 2 filhos, né? E eles também queriam ter essa experiência. E eu tenho nacionalidade alemã, né? Eu tenho dupla cidadania. Então, eu já falava alemão, então facilitou muito, né? Mas enquanto eu estava no Brasil, assim, a nossa mudança entre a gente ter a confirmação de que a gente ia mudar e efetivamente mudar foi muito rápido, foi questão de 2 meses. Então, não deu nem tempo para eu conseguir procurar informações sobre a psicologia aqui, né? Então, quando a gente chegou,
que eu quis encaminhar meus filhos para a escola, colocar eles com relacionamento com amigos. Aí eu pensei, agora eu vou cuidar de mim com relação à minha carreira aqui. Até porque esse processo aí de se estabelecer com família, ele demora um pouquinho. Demora. Por mais que seja um país ocidental, né, e a gente fale, Alemanha, a cultura não é tão diferente, mas né? Quando a gente vive aqui no dia a dia, a gente começa a lidar com situações que a gente vê como é diferente, né? E engraçado, assim, uma das dificuldades maiores que eu encontrei foi com relação à educação dos meus filhos, porque quando a gente veio, meu filho estava com 8 anos e a minha filha com 6. Nossa, e eles já tinham vontade de morar fora tão nova? Sim, porque meu pai é alemão e meu pai sempre falava, né? Então eles cresceram com isso, ouviam meu pai falando alemão e tudo, né? Então eles tinham essa vontade também. E aí, o que acontece? No Brasil, a gente acaba educando as crianças de uma forma mais protetora, né? E aqui não, aqui as crianças são muito mais independentes. E quando eles entraram na escola, era exigido deles uma independência que eles não tinham. Então, para mim, foi assim um choque cultural muito grande, né? Perceber que eu não seria uma mãe alemã, que eu não poderia exigir deles uma independência que eu não tinha dado para eles ainda. Então, foi um conflito que eu entrei, né? Aí, nesse choque cultural, nessa mudança, né? Foi um ponto. Entendi. E mais? Pode perguntar. Não, e daí, então, tudo bem. E uma outra pergunta que tu estava falando agora da cidadania alemã, uma dúvida que eu tenho, por exemplo, em relação ao teu marido, na verdade, porque ele veio trabalhar na empresa com visto de trabalho ou com visto de reunião familiar, porque tu é alemã? Reunião familiar. Porque seria muito mais fácil para a empresa conseguir essa liberação. Na verdade, eles não precisariam nem fazer nada, né? Sim. Então, ele veio com visto familiar, reunião familiar. E aí não tem um negócio que a pessoa que tem a cidadania europeia não tem que estar empregada para ter o visto de reunião familiar? Ou isso não tem problema? Que era ele que estava empregado? Eu sou cidadã alemã, não. E o meu marido veio para acompanhar a esposa, que é uma cidadã alemã, e aí ele tem o direito de trabalhar. Então, foi essa a justificativa, né? E aí o governo concedeu o visto para ele por 2 anos, e tinha que renovar por mais 2, até que ele agora pegou a cidadania dele. Ai, que legal. A família inteira agora é alemã. E todos falavam alemão já ou só tu? Meu marido começou a aprender no Brasil, né? Ele fez no Goethe 2 módulos, e quando veio para cá teve que estudar mais, né? Então, teve um desafio aí, né? Mas, assim, por um lado, foi ótimo, porque ele usava o alemão no dia a dia, né? Eu, apesar de falar, eu não usava para nada, só para quando eu precisava conversar com professores da escola dos meus filhos, né? Eu não usava para mais nada. Então, foi um desafio para mim também, né? Colocar o meu alemão em prática. Então, e aí agora vamos falar da sua jornada profissional. Então, uma vez que estavam na Alemanha, como que foi essa questão? Tu disse ali que teve um período, né, de adaptação da tua família e tal. E aí, em que momento exatamente tu estava nessa questão da tua transição de carreira, né? Tu já estava decidida que tu queria voltar a clinicar, ou começar a clinicar, no caso. E aí, como que foi esse processo aí da descoberta de como que isso funciona na Alemanha e do reconhecimento de diploma e todas essas questões? Primeiro eu fui no Agentur für Arbeit, né, que é um órgão do governo alemão que ajuda pessoas no mercado de trabalho, né? E eu cheguei para eles e falei, levei toda a minha documentação, todos os diplomas, certificados, tudo que eu tinha, e falei, eu quero trabalhar na Alemanha como psicóloga.
né? E eles olharam e falaram assim, mas você tem que validar o diploma, né? Eu falei, então, eu tenho que validar o diploma. E aí, o que que eu faço? O que que eu tenho que fazer, né? E eles me ajudaram com o caminho que eu... Então, eles encaminharam, eles primeiro olharam se a faculdade tinha sido registrada, já estava registrada aqui na Alemanha, né, os cursos e tudo mais, e aí eles encaminharam toda a minha documentação para um órgão de psicologia em Berlim, que é o BDP. E aí lá, com uma carta de solicitação, né, de validação, e depois de alguns meses eu recebi uma carta desse BDP dizendo que eles validavam o meu diploma como psicóloga. Mas eu, comparando com outros profissionais, né, psicólogos que vieram do Brasil só com a graduação, a gente percebeu que teve uma diferença muito grande na validação. Porque quando você vem do Brasil só com a graduação, aqui você não é considerado um psicólogo, né? Você tem o seu diploma reconhecido entre bacharelado e diploma de psicólogo. Como eu tinha feito já 2 especializações no Brasil, né? Eu fiz uma em recursos humanos e outra em neuropsicologia. Então, eles colocaram essas 2 especializações, eles consideraram como sendo parte da formação. Então, eles validaram como psicólogo. Se eu quisesse atuar na clínica com doença mental, aí eu teria que fazer esse curso de mais 3 anos, né? E eu optei por fazer. Entendi. E esses documentos que tu trouxe, que tu precisou apresentar, tu já tinha trazido eles traduzidos, assim? Não precisou? Como que foi isso? Eu tive que traduzir o que estava... como eu me formei no Canadá também, eu tinha um certificado de lá, o que estava em inglês eu não precisei traduzir. Mas o que estava em português, sim. Eu procurei uma pessoa aqui na minha cidade, né, para que traduzisse, e aí eu tirei cópias autenticadas, e a autenticação aqui é diferente da do Brasil, né? A autenticação aqui, ela pode ser feita por qualquer notário, que é o advogado, ou por um pastor ou um padre. Então, pastores e padres aqui na Alemanha, eles têm o direito, a palavra deles é oficial. É tipo uma fé pública, assim. Exatamente. Então, o que aconteceu? Eu xeroquei toda a minha documentação e levei para o pastor da igreja que a gente frequentava, né? E falei para ele, olha, tá aqui a minha documentação, você valida, por favor, né? E ele confirmou. Descobriu isso? Ai, eu não lembro como, eu acho que até conversando com esse pastor, ele comentou que ele tinha autoridade, mas tem que ser pastores que são, que exercem a profissão legalmente aqui, que são ordenados aqui na Alemanha, né? Então, aí com o carimbo da igreja, tudo, a assinatura deles, é válido. Então, eu mandei essas cópias, eu não tive que fazer a apostila de raia, é raia, né, que fala, raia. Eu não tive que fazer essas apostilas, não tive que fazer nada, eu fiz tudo aqui. E uma dica, para quem quiser validar diploma e tiver que autenticar documentos, procure um padre ou um pastor para não gastar uma fortuna. Eu ia ter, né? Isso aí bem mais barato, né? Com certeza. Eu não sei se algumas igrejas podem cobrar por esse serviço ou não, né? Mas com certeza deve ser muito mais barato do que o notário. Estou muito chocada com essa informação. A gente vai descobrindo as coisas, né? E foi no meio desse processo que você descobriu essa questão da diferença do psicólogo e do psicoterapeuta? Tu foi aconselhada nesse sentido? Não, eu liguei para as escolas de psicologia, as universidades, liguei nesse próprio curso de psicoterapeuta, eu liguei para eles, conversei, e a resposta, perguntando, né, olha, eu tenho meu diploma validado como psicólogo e eu quero saber o que eu posso fazer com esse diploma aqui. E ninguém sabia, ninguém sabia.
Eu falei, gente, como que as pessoas não sabem me dar? É uma informação tão básica, né? Mas eu resolvi me associar ao BDP, que foi o órgão que validou o meu diploma. Eles funcionam como se fosse um conselho regional de psicologia, né? No caso, acho que aqui é federal, né? Porque só tem ele. Então, eu liguei para eles, eu falei, eu sou psicóloga, eu quero me associar e eu quero marcar uma reunião com o responsável pela validação do meu diploma. Entendi. E aí eu marquei um horário com ele e falei, bom, é isso, o que eu posso fazer? E aí ele me explicou o que eu podia fazer e o que eu não poderia fazer. Foi aí que eu consegui saber qual é o meu limite enquanto profissional, né? E hoje eu sou associada a eles ainda, então eu pago uma anuidade, mas eu tenho todo um respaldo jurídico por trás. Qualquer dúvida que eu tenha, eu ligo para eles e pergunto, a situação é essa, eu posso ou eu não posso atender, né? Entendi. E aí eles me tiram as minhas dúvidas e aí eu tenho todo o respaldo, né? Eu sei que eu estou dentro da lei, né? Porque enquanto profissional da saúde, eu tenho que atender a legislação do país onde eu estou, não atender a legislação do país onde está meu paciente. Você fez essa filiação com esse órgão, aí eles te deram todas as informações, e aí qual que foi o próximo passo? Você abriu um consultório? Porque a gente tem essa questão, né, de que o psicólogo, ele é o profissional autônomo, né, é uma profissão regulamentada, por isso que precisa de todo esse processo da validação do diploma, mas geralmente é um profissional que trabalha por conta e que tem um consultório. Então, como que foi esse processo? Bom, eu tive todo o apoio da igreja que a gente frequentava, né? Então, a igreja tem um escritório do pastor e ele não usava o tempo todo. Então, ele falou para mim, olha, Cláudia, se você quiser, enquanto você estiver no comecinho, se você precisar da minha sala, pode usar, não tem problema nenhum. A gente só combina o horário e você pode usar a sala. Então, eu comecei com um paciente, né? E aí eu marcava lá uma vez na semana com ele o horário, atendia na sala dele. Aí começaram a vir 2, né? E aí foram vindo pacientes até que chegou um ponto que ele tinha que me perguntar quando que a sala dele estaria disponível, né? Agora é um tempo que eu vou ter que arrumar um lugar para mim, né? E aí eu comecei a procurar. E não é fácil, porque assim, é um investimento que a gente tem que fazer enquanto a gente ainda não tem uma renda, né? Então, você pagar o aluguel, mobiliar uma sala, né? Então, exige um investimento e que a gente tem que estar preparado para isso, né? Porque eu comecei do zero aqui, né? Então, em São Paulo já teria tudo montado, e aqui não. Então, foi aos poucos, eu fui montando o que dava, né? Até que hoje eu tô com uma média aí de 18 sessões, 18 consultas por semana. Então, eu consegui um bom número de pacientes. E é uma coisa muito gostosa e muito gratificante, porque, assim, o retorno, os pacientes que eu tenho, eles vêm por indicação de outros pacientes que eu atendi, né? Eu tenho o meu canal no Instagram, a minha conta lá, o meu perfil, e eu tenho muito pouco retorno, né, pelo Instagram. Mas a quantidade de pessoas que me procuram porque foram indicados por outros pacientes é muito gratificante, né? Muito gostoso ver que você fez diferença na vida de uma pessoa, a ponto dela te indicar para outro, né? E como eu não atendo Krankenkasse, é tudo particular, né? E a gente sabe que na Alemanha, quem vem para a Alemanha não vem para ganhar dinheiro, né? Vem para de vida. Então, a gente sabe que, assim, as contas são muito na ponta do lápis, né? Então, é um investimento que as pessoas fazem e eu fico muito grata com esse retorno que eu tenho.
Claro, porque, também não é uma coisa que sai muito barato, né, então saber que a pessoa se disponibilizou a deixar de gastar aquele dinheiro ali com outras coisas pra tudo bem que, não deixa de ser um investimento em si mesmo, né, você vai estar cuidando de si mesmo, você vai estar, né, cuidando do seu relacionamento, enfim, mas mesmo assim essa questão de não ter cobertura do plano de saúde realmente é complicado, então eu imagino que seja muito gratificante mesmo. É muito gostoso. E aí, como que funciona? Por exemplo, você precisa de algum tipo de registro ou de licença para daí poder emitir a nota fiscal para essas pessoas? E como que funciona meio que o aspecto legal, assim, desse empreendimento? Então, eu tive que ir no Finanzamt, né, para ter o meu número de imposto, né, como psicóloga, só que eu só posso fazer isso a partir do momento que eu tenho o meu diploma validado, Ah, né, porque entendi. se alguém pode me denunciar, por exemplo, né, e aí é problema para mim, né, então, Claro. trabalhar no negro aqui na Alemanha é crime, né, então, para eu poder emitir nota fiscal, recolher o imposto, né, fazer até o imposto de renda e tudo mais, eu tenho que ter essa validação feita. E aí eu tenho um respaldo, né? Se acontecer de alguém sofrer um acidente no meu consultório, por exemplo, tem toda uma questão, né? E aí, que seguro que vai pagar? É o meu, é o da pessoa que sofreu o acidente, ela estava no meu consultório, né? Então tem toda uma questão burocrática aí que a gente não vive no Brasil, né? Uhum. Então, são coisas assim que se você não tiver legalmente registrado, você pode sofrer muito, né? Até ir para cadeia, né? Então, E tu falou sobre seguros, né? Uma coisa que a Alemanha gosta muito são seguros. Aqui tem seguro para todas as coisas. uhum. Então, teve algum seguro, por exemplo, esse que tu mencionou ali, né, de contra acidentes? Tem assim uma lista de seguros que o psicólogo na Alemanha deve ter ou que é aconselhado que tenha para poder praticar a profissão com segurança? Ou é assim, você faz o seguro que você quiser? Não tem nada obrigatório em termos de seguro, né? Uhum. Eu até perguntei para esse órgão, o BDP, né, essa questão, e eles falaram o seguinte: por exemplo, se alguém sofre um acidente mesmo no meu consultório, mas não está fazendo, ele não sofreu o acidente através de uma atividade que eu estava dando para ele, não tem problema, o seguro dele pode cobrir. Então, por exemplo, Uhum. se ele está indo sentar na poltrona e ele escorrega e cai, não tem problema, o seguro dele cobre. Agora, eu, enquanto profissional, eu posso ter um seguro, mas é opcional, de caso algum paciente que eu tenha trabalhado tenha tido algum prejuízo mental por conta do meu trabalho. Uhum. Então, aí, esse seguro cobre. Uhum. Mas aí tem que ser uma coisa muito delicada, porque tem que ter provas de que Sim. aquele prejuízo veio por conta de um trabalho mal feito e tudo mais. Tem esse seguro, mas não é obrigatório. E algum seguro como profissional autônomo específico? Porque assim, né, você, por exemplo, você não trabalha, você não recebe, basicamente, né. Então Uhum. você tem, por exemplo, um seguro de invalidez ou um seguro de doença, ou isso é a Krankenkasse que cobre, tipo assim, fiquei doente e aí fiquei 3 semanas sem poder atender, aí como que funciona isso? Uhum. Graças a Deus eu nunca tive que passar por isso. Que bom. Então, o que eu vou falar é o que são as informações que eu tenho, tá? Uhum. Se, por exemplo, eu me acidentar, tiver qualquer coisa e eu precisar entrar de licença, o Krankenkasse pode cobrir. Eu não sei como eles fazem a base de cálculo, né? Tá. Deve ter a ver com a declaração do meu imposto de renda, quanto eu informo que eu recebo todo mês, né? Uhum. Agora, o seguro que eu tenho, eu não tenho de invalidez e nem só o convênio médico normal. O que eu poderia fazer é pagar, por exemplo, um seguro para aposentadoria, Uhum. né?
porque eu também não tenho, né? Enquanto uma pessoa que é registrada, ela tem a parte que ela paga e a parte que a empresa paga, né, do seguro. Eu não tenho isso, mas a gente fez as contas, né, o quanto eu teria que pagar para esse seguro versus o quanto eu receberia, não compensava. Então, eu estou fazendo as minhas economias porque não estava valendo a pena. Sim, entendi. E uma outra dúvida que eu tenho em relação a essa questão do consultório, porque hoje tu tem um espaço onde tu atende que é teu, né? Então, por exemplo, você tem um aluguel de uma sala, digamos assim. Uhum. Tá, e aí no Brasil, às vezes a gente tinha, por exemplo, clínicas, né? Então é tipo um espaço com várias salas e aí você tem vários profissionais, não só psicólogos, mas outros profissionais que atendem naquilo ali. Isso também existe aqui ou é meio que cada um por si, assim? E se existe, como que funciona? Tipo, é uma série de profissionais que são contratados por um outro profissional que é dono daquele espaço? Ou é todo mundo, cada um por si, Deus por todos? Assim? Eu não sei te responder isso. Quando Tá. eu estava procurando, eu não via muitas salas em consultórios. O que eu via, por exemplo, era um profissional que tinha uma casa com 2 salas, ele usava uma e alugava a outra, Ah, entendi. mas não consultórios. Teve uma época, uma psiquiatra que eu conheço aqui, alemã, ela estava montando o consultório dela e ela perguntou se eu gostaria de atender no consultório dela. Mas na época eu estava já montando a minha sala e eu acabei recusando. Mas eu não sei qual é o tipo de vínculo que tem entre esse profissional e a clínica, Era isso né? que eu queria tentar entender, assim. Eu não sei te responder, até porque a clínica ela aceita os Krankenkasses, né? Uhum. Ou enquanto psicóloga não. Então eu também não sei como seria essa interação. Eu não sei te responder isso. Entendi. É interessante, curioso isso, né? Com E certeza. deixa eu pensar uma outra coisa. Bom, tu já falava alemão quando veio para a Alemanha, mas é diferente, né? Falar alemão para dia a dia e para atender pacientes em alemão. Então, desde o início, foi fácil para você essa questão de, ah, não, vou realmente trabalhar somente com alemães e com alemão, ou tu chegou a primeiro cogitar ir atrás de uma comunidade brasileira aqui ou de imigrantes que estavam aqui, porque como tu já estudou no Canadá, eu imagino que tu também já falava inglês e tal, ou foi uma coisa assim, ah, vou tentar, vou ver como que vai ser e é isso. Eu comecei, a minha ideia era atender brasileiros aqui, né? Onde eu moro é perto da fábrica da Volkswagen, do head office da Volkswagen. Então tem muitos brasileiros aqui. Uhum. Eu comecei a ter procura por algumas brasileiras que estavam expatriadas pela Volkswagen. Então eu comecei procurando atender essas pessoas e ajudar elas na adaptação e na cultura, né, e no dia a dia e com ansiedades. Então, esse era a minha primeira meta. Uhum. No meio do caminho, foram aparecendo pacientes indicados por brasileiros, mas pacientes alemães. Uhum. Ah, você atende em alemão também? Eu falei, olha, eu atendo, né? Meu alemão não é mega hiper fluente, mas dá para a gente trabalhar numa boa, né? Então, eu atendia, hoje eu não tenho nenhum paciente alemão, mas eu já atendi vários. Assim, é bastante desgastante, né? É cansativo por conta, porque não é uma língua automática para mim ainda, né? Eu não sei se eu me pergunto se um dia vai ser, olha, de fato, porque, gente, parece que toda vez que eu tenho que montar uma frase, parece uma ginástica mental, assim. É. E aí, para eu atender o paciente, né, eu tenho que entender o que ele está falando, eu tenho que pensar numa estratégia, qual é o caminho que eu vou conduzir a conversa com ele, né? Então, assim, só que toda essa estratégia eu tenho em português na minha cabeça, não em alemão.
Então é uma luta, né? Então, assim, eu saio da sessão em alemão muito desgastada. Então, em português é muito mais tranquilo para mim. Então, eu prefiro atender em português. Uhum. E tu chegou a notar alguma diferença entre atender alemães e atender brasileiros? Porque, né, os alemães eles já são mais fechados, assim, naturalmente. Então, como que é? Existe essa cultura, né, de fazer terapia e de se consultar com psicólogos e tal aqui? Ou como as pessoas são muito fechadas, não é muito bem aceito e é muito diferente? É um tabu. É um Ah, é? tabu. E eu não imaginei que fosse tanto, porque se você pensar, Freud veio daqui, né? Então você imagina, nossa, deve estar 1000 anos-luz do que no Brasil, né? Mas infelizmente não, as pessoas aqui têm um preconceito muito grande. Então, se você fala que você vai no psicólogo, ele já logo imagina que você está com um problema muito sério, muito grave, né? E acaba sendo até rotulado. Então, eu tenho pacientes até que vieram até mim falando o seguinte: olha, eu preciso do seu atendimento, mas ninguém pode saber que eu faço atendimento, porque senão eu vou ser prejudicado no meu trabalho. Então, tem muito preconceito. Aqui, o que acontece? Quando você vai num psicoterapeuta alemão pelo Krankenkasse, fica registrado no teu prontuário. Sim. E as empresas têm acesso a esse prontuário, né? Então, Ah, é? elas têm como saber se você já fez algum tratamento psiquiátrico, se você foi atendido já por psicoterapeutas. Ai, eu Então, não sabia disso. e assim, como a gente sabe que tem esse tabu, né, as pessoas são rotuladas, então elas preferem não ter este vínculo, né? Então, vários pacientes vieram e falaram, olha, eu não quero nem recibo, porque eu não quero que tenha nada no meu nome mostrando que eu passei por atendimento. Então, as pessoas têm bastante preconceito. Agora, o brasileiro já fala assim, ah, não, eu vou na minha terapia, né? É uma coisa, né? Ah, vai Não, tu ler. a minha psicóloga, né? Aqui ninguém fala isso. É bem. Gente, tô chocada. Eu imaginaria que eles justamente estão mais à frente nisso, mas Não. E assim, né, você perguntou se eles são mais fechados, como que é atender, né, o alemão. Realmente, eles são muito mais fechados, eles têm muita dificuldade em demonstrar, expressar as emoções deles, né. Por outro lado, quando é uma casca, né, que eles têm, na verdade, porque no fundo, eles têm o sentimento. Por incrível que pareça, tem. Não, eles são às vezes muito. não aparece, mas tem. Exatamente, às vezes não parece, mas a hora que. Primeiro, se eles estão procurando a terapia, terapia falando como brasileira, né? Agora, mas falando o atendimento psicológico, é porque eles estão com alguma necessidade. Então, eles estão abertos para alguma mudança, né? E assim, não tem ninguém que atenda como um brasileiro atende, né? Tem toda essa questão do jogo de cintura, de sorrir, coisa que você vai no médico alemão, não tem isso. Então, eles ficam muito impressionados com essa habilidade que a gente tem. E isso a gente tem a nosso favor, porque é uma forma de quebrar o gelo do alemão, né? Sim. Então, ele já vem com essa necessidade, né, de ter essa ajuda. E a gente ainda chega com o jeitinho brasileiro, né, no bom sentido, a gente consegue ganhar ele. E aí a gente consegue abertura para entrar em áreas que ele não deixa ninguém entrar, né? Então, é muito gostoso, mas é muito exaustivo. É, mas eu imagino que justamente porque a gente tem essa personalidade, né, um pouco mais extrovertida, um pouco mais carinhosa, que também seja muito acolhedor, né, e principalmente para uma pessoa que já teve que passar, digamos, por esse desprendimento de
aceitar, eu preciso de uma ajuda, e é uma ajuda que não é bem vista na sociedade, mesmo assim vou fazer isso, eu imagino que deve ser muito, realmente muito acolhedor, né? Chegar lá e ter um profissional que está preparado para isso. Exatamente. E é engraçado, né? Eu lembro de uma senhora que eu atendia e eu sempre ia arrumada, né? Porque a gente vai trabalhar, até no Brasil, você não vai atender de qualquer jeito, né? E ela olhava para mim e falava assim: Mas você vai para uma festa hoje? Eu falei: Não, estou indo trabalhar. E aí eu me dei conta, eu falei: É mesmo, porque tem uma médica que eu fui, ela atendia até de chinela havaiana. Ai, eu tenho tantas dificuldades com isso. Então, assim, é muito diferente, muito diferente. Então, a gente, com esse cuidado também, a gente passa para o paciente um respeito por ele, né? Olha, eu me arrumei porque eu vim te atender, né? Não, porque eu estou fazendo qualquer coisa. Não, eu vim aqui para você, né? Nessa situação especificamente, eu atendia ela na casa dela, né? Ela não vinha até o consultório. Então, assim, eu vim arrumada por você, né? Então, ele se sente valorizado também. Então, isso era uma coisa que eu queria, assim, trazer para o meu consultório um jeito brasileiro de atender, né? Que a pessoa chegasse no meu consultório e se sentisse como se ela estivesse num consultório de psicologia no Brasil, né? Não um lugar feio com uma psicóloga de chinela havaiana, né? Eu queria que ele se sentisse em casa, né? E tu mencionou essa questão, né, de perguntarem se tu estava indo para uma festa. Como que tu enxerga esse tipo de situação e se tu já passou por outras situações como essa? Porque eu, no início, quando eu cheguei na Alemanha, isso foi um processo, assim, porque eu sempre fui uma pessoa que, né, eu gosto muito de maquiagem, eu gosto muito de me cuidar, tipo, de, né, se sentir bem arrumada e tal. E aí, às vezes, quando eu estava procurando emprego, eu ia fazer entrevista e as pessoas que me entrevistavam de chinelo de dedo, sabe? E aí eu dizia assim, gente, não é possível. Tipo, tem alguma coisa muito errada. E aí, quando eu estava conversando sobre isso com uma colega minha que é europeia, ela disse assim: ah, não, mas é que as mulheres aqui, principalmente na Alemanha, elas não se arrumam porque elas querem ser, né, reconhecidas pelo seu intelecto, elas querem ser reconhecidas pelo seu profissionalismo e não pela sua aparência. E eu pensei, gente, será que eu tô sendo julgada ao contrário agora? Tipo, será que as pessoas elas acham que eu sou fútil só porque eu me arrumo? Então eu queria saber a sua opinião a respeito e a sua percepção sobre esse assunto. Assim, eu acho que depende muito, a impressão que você, a pessoa que está te entrevistando depende muito da faixa etária dela, né? Eu vejo, porque assim, se for uma pessoa mais idosa, ela tem outra cultura do que os jovens de hoje da Alemanha. Então, você vê, as meninas de 20 e poucos anos, elas usam muita maquiagem, elas se produzem, né? As mulheres de 40, não mais. Então, depende muito, eu acho que, de quem vai te entrevistar. Se for uma pessoa jovem, ela vai se identificar com você. Se for uma pessoa mais idosa, ela pode te julgar assim, né? Falar, nossa, mas por que que precisa estar desse jeito? O que que é que ela está querendo, né? Claro que isso não é uma regra, né? Mas a gente vê essa diferença nas gerações, né? Então, as mais jovens, até uns 30 anos, eu diria, elas se produzem e elas se cuidam. A partir dos 35, você já vê que isso não acontece. É, exatamente. As, as, a, o caso de, né, a questão de ser julgada, né, será que estou parecendo fútil? Eu acho que vai muito da pessoa que está te entrevistando, de que geração que ela é. Uhum. Não sei se faz sentido isso para você. Não, faz. Agora que tu mencionou a questão da idade, realmente eu tô pensando agora, né, das pessoas que eu conheço, e é bem assim, essa faixa dos 30, 35 anos, parece que é quando acontece uma quebra, né? É, Então.
Não tinha parado para pensar desse lado e realmente faz sentido, mas eu lembro que no começo foi uma coisa que eu me questionava muito, sabe? Porque eu ficava assim, gente, mas eu gosto, eu não quero deixar de fazer essas coisas, entendeu? Isso não é quem eu sou, né? Exatamente, mas é que ao mesmo tempo, principalmente logo depois que a gente se muda, que tá passando por esse processo aí de adaptação, você quer se inserir no ambiente onde você tá, então você não quer ser a pessoa diferente, né? Você já não fala o idioma em alguns casos, pelo menos no meu caso, que não falava alemão, então já é mais uma coisa. Mas, enfim, mas daí hoje eu adotei, hoje em dia eu tenho aquela postura alemã já do eu também não ligo porque as outras pessoas pensam. Então já tá tudo. Exatamente. Assim, não ligar para o que os outros pensam é ótimo, é libertador isso, né? Por outro lado, às vezes a gente precisa que eles aceitem a gente, né? Né, de entrevista de emprego. Né? Sim, não tô falando no ambiente da entrevista de emprego, eu tô falando no ambiente social, assim, né? Não, isso é ótimo mesmo, é libertador você poder usar aquilo que você quer, da forma que você quer, e ninguém nem vai olhar para você, né, por estar estranha ou por estar com roupa colorida, enfim. Você pode ser você, e isso é muito libertador. Exatamente. Mas é isso da questão da entrevista de emprego, né? Já fica a dica, então, para as mulheres, principalmente que estão fazendo processo seletivo, não vá assim muito produzida. Não precisa ir de chinelo, mas Com uma maquiagem leve, neutra, né? Sem muito exagero, né? E aí não tem erro. O porque aí você equilibrado vai estar é segura. Né? Nem muito produzido, nem muito pouco produzido, vai, mira no meio, que aí não vai ter nenhum problema. isso aí, isso mesmo. Isso mesmo. E tu tem assim alguma recomendação, né, para a gente já se encaminhar aqui para um encerramento? O que tu gostaria de dizer ou qual que é a dica que tu dá para um profissional de psicologia que está no Brasil e que quer vir atuar na Alemanha, uma coisa que de repente tu queria que alguém tivesse te falado, que foi muito difícil, ou alguma coisa que talvez tu poderia ter se preparado melhor, ou algum arrependimento? O que tu recomenda? Porque psicologia é uma das áreas que eu recebo muitas dúvidas, assim, o pessoal achando que é muito difícil de atuar, que não tem como, que é muito difícil de validar o diploma, que é muito difícil de entrar no mercado de trabalho aqui. Então, eu sempre fico feliz quando encontro outros profissionais bem-sucedidos. E aí, eu queria que tu falasse aí as tuas reflexões para a gente encerrar. Eu acho que o mais importante para quem está no Brasil e quer formado em psicologia e quer vir para cá, eu acho que é vir com a mente aberta, né? Sem expectativa. Então, sem aquele sonho, eu vou chegar lá, eu vou ter o meu consultório e eu vou atender isso, mas tá com a mente aberta e estar disposto a passar por um processo, né? Não chegar e já querer atuar. Então, primeiro, venha, ambiente-se, né? Adapte a cultura e aí comece com validação de diploma. Isso é uma coisa que eu ia recomendar que realmente é extremamente importante. Eu acho que até para a segurança da pessoa que está sendo atendida, né? Porque como eu falei, se, por exemplo, o paciente tem algum prejuízo por um atendimento errado, né? Eu tenho como me justificar, ou eu tenho como argumentar, e eu tô legalizada aqui, né? E isso, se a pessoa não está legalizada, pode ser muito prejudicial para ela. A gente não tenta em fazer nada ilegal na Alemanha, porque Não, assim, ó, a conta chega e ela nunca é simples de resolver e nunca é barato. é sempre Então, alta. exato. Então faça tudo certinho para não ter problema. Se possível, assim, tente fazer uma especialização no Brasil, né? Como eu percebi, a minha especialização fez diferença na validação como psicólogo, né? Se não fosse isso, eu estaria, nem como psicóloga eu poderia trabalhar. Então, esse eu acho que um conselho válido. Está querendo
vir para cá, faz uma especialização. Eu acho que vale a pena, né, na validação aqui, quando a pessoa chegar. Arrependimento eu não tenho nenhum, nenhum mesmo. Eu fico muito feliz, assim, satisfeita com tudo que aconteceu com a gente, desde que a gente chegou, todo o processo, né, eu acho que foi muito suave, foi demorado, né, acho que levou 7, 8 meses para o BDP poder me dar a carta com meu diploma validado, então todo o processo durou aí quase um ano, né, então ter paciência, tem E que ter também muito importante você estar preparado financeiramente para isso, né? Porque no seu caso, ainda que o teu marido tivesse empregado, então isso com certeza já ajuda, mas dependendo da condição que a pessoa vai vir, é super importante considerar esse período, né? De 6 meses, um ano que você pode levar para se estabelecer profissionalmente, e é legal ter aí umas economias. Até porque, assim, né, a gente, enquanto profissional autônomo, como você falou, se a gente não trabalha, a gente não ganha, né? Só que o que a gente ganha, o imposto é muito alto aqui, né? Por exemplo, eu tendo a minha renda, eu não posso ser dependente do meu marido no plano médico dele, então eu tenho que ter o meu. Então, além do meu gasto, por exemplo, com a sala, tem o convênio médico, tem os impostos. Então, realmente, assim, se puder vir com uma reserva financeira, é muito melhor, com certeza, com certeza. Facilita um pouco, eu acho, dá uma segurança, assim. Sim, te dá uma estabilidade, né? Até porque nem todo mundo tem a sorte que eu tive, né, de ter alguém me emprestando uma sala, né, para eu começar a atender. Se eu não tivesse tido esse apoio no começo, eu teria que pagar para trabalhar, né? Porque eu teria que alugar um lugar tendo um paciente só. E um paciente só não paga as despesas que eu tenho, né? Até Então, porque quando você vai alugar um espaço, você vai assinar um contrato, né? Então, se não der certo ali o seu negócio, nem sempre é muito fácil de você desfazer o seu comprometimento. Então, é complicado mesmo. é uma responsabilidade que você está assumindo, né, sem ter um retorno no primeiro momento, né? Então, esse respaldo financeiro é bem importante. Eu acho que outra coisa muito válida que tu falou e que eu acho que é um grande aprendizado desse bate-papo hoje é a questão da comunidade, né? Porque como tu já tinha se estabelecido, tu já tinha criado um vínculo, por exemplo, com a igreja, tu conseguiu ter pessoas ao teu redor que podiam te ajudar, né? Então, eu sempre falo para as pessoas assim, quando você está recomeçando o seu processo profissional aqui na Alemanha, converse com as pessoas do seu meio. Fala para as pessoas o que você faz, fala o que você está procurando, o que você precisa e o que está difícil, porque às vezes alguém que conhece alguém que tem uma solução. Exatamente, exatamente. E assim, principalmente se você tiver numa comunidade de brasileiros, né? Muitos passaram por isso que você está passando, de ter que começar também, né? Então, assim, a chance de você receber ajuda é muito grande, né? Então, não precisa se isolar em casa, vai atrás mesmo de conhecer pessoas, vai com a cara e com a coragem, né? Para se ambientar no país que você está, né? Então, eu acho que é uma dica importante, vir de cabeça aberta, se enturmar, se entrosar para poder começar. Bom, então é isso, né? Eu acho que com todos esses ensinamentos, os aspirantes a psicólogos aí têm plenas condições e inspirações para vir do Brasil para a Alemanha. Cláudia, eu queria te agradecer muito pela tua participação, porque eu sempre falo para as pessoas, né, que eu sou muito agradecida quando elas dedicam o tempo delas para estar aqui com a gente, para estar respondendo essas perguntas e ajudando o pessoal. Então, super obrigada mais uma vez. Dina, eu que agradeço o convite também que você me fez, né, de estar aqui e poder colocar a minha experiência, porque eu não tive essas pessoas, né, me dando dicas quando eu vim.
Então, é bom poder passar um pouco dessa experiência e as dificuldades que eu tive, e qual foi o caminho que eu fiz para conseguir atuar aqui, né? Então, eu que agradeço a oportunidade. Ai, que bom, fico bem feliz. Tu quer deixar alguma recomendação, de repente, não sei se o teu consultório, se tu tem site, se o pessoal pode te achar nas redes sociais, se tu quiser deixar alguma recomendação. Claro, eu tenho o meu perfil no Instagram, é psicóloga na Alemanha, né, tudo junto. O meu site é www.psycho, Claudia.de. Então, e aí lá tem o meu endereço, o meu telefone também, e aí é só entrar em contato. Tu atende online? Atendo online também. Ah, muito bom. Na Alemanha inteira, né, em vários locais, até porque eu vejo assim, é muito fácil você ter um atendimento hoje online, porque você pode atender de qualquer lugar do mundo, né? Então, muitos brasileiros aqui resolvem fazer online com psicólogos brasileiros no Brasil. E eu tenho visto, assim, que tem uma grande demanda de pessoas querendo profissionais que estejam aqui na Alemanha, por ter um conhecimento da cultura, né? Entende exatamente a situação que você está vivendo, né? Você pode até trocar informações, trazer uma informação nova para aquele paciente que não tem, porque você está no mesmo local que ele, né? Na mesma cultura. Então, isso eu tenho visto. E aí eu tenho tido cada vez mais procura por parte de pacientes que estão na Alemanha inteira, desde Munique até Grüningen. Ah, que bom! Então, tomara que continue assim, um super sucesso. Tomara mesmo. Tomara mesmo. Então, gente, eu vou deixar todos os links da Cláudia aqui na descrição do vídeo. Se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa ou conhecer um pouco mais dos serviços dela, vocês podem acessar na caixinha de descrição que está aqui embaixo. Cláudia, mais uma vez, super obrigada. E por hoje é só. Tá, joia. Obrigada. E qualquer coisa eu estou à disposição. Então tá. Tá bom? Um beijo. Tchau.